Êxodo capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 obreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Com o lavor de sedas lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras de éfode, pois pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ombros, sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo e o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra, a ordem de um sádio, de um topázio, de um caboclo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix, de um jaspe, engastados em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas com selos.
cada um com seu nome, para 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e a porás em 2 anéis nas extremidades do peitoral. Também porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e a porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao éfode, para por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis de éfode por cima, com um cordão azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separar o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás o peitoral do juízo e Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás um manto de éfode todo de azul, e a cobertura da cabeça estará no meio dele. Esta cobertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como uma abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro, uma campainha de romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mintra. Na frente da mintra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mintra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e falharás cintos. Também lhe farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás, e o consagrarás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Fazei-lhe também calções de linho
para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a descendência depois dele.